Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem. Já aqui me recuperando, né? Como vocês já sabem, mas vamos com a nossa semana de atividades. Bom, semana passada a gente fez uma atividade sobre um anúncio do Planeta Brasil, vocês lembram, né? Então a gente percebeu que o anúncio publicitário ele pode divulgar um evento, né? Um evento que, nesse caso, era um festival de música e que tem alguma coisa que envolve a compra, né? O capital, como eu falei para vocês, o anúncio publicitário ele envolve isso. Então, não são só produtos físicos, né? Por exemplo, fazer o anúncio de uma caneta e tal, não é só isso, mas também pode ser divulgado um evento, como a gente viu, o Festival de Música do Planeta Brasil, e a gente vai ver hoje outro anúncio publicitário, certo? E vamos verificar o que é que ele está divulgando, o que é que ele está ali promovendo para que o consumidor adquira aquele produto ou serviço, certo? Então, observando, eu quero que vocês abram um livro na página 176, 177. Dê uma olhada na imagem que tem, certo? Essa imagem que eu coloquei aqui também para vocês verem, mas está no livro de vocês. Dê uma olhada nessa imagem e tentem imaginar o que é que está sendo anunciado, certo? Vejam com calma a imagem e aí depois vocês fazem a leitura do que está escrito e eu acredito que após a leitura do que está escrito, né, do texto verbal, vocês chegarão ao resultado do que é, né, o que é que está sendo divulgado aqui nesse anúncio publicitário. Então, olha só, uma coisa que a gente deve pensar sobre o anúncio é a questão da estrutura. Como eu já falei com você, a gente já vem discutindo isso. Então, sempre no anúncio publicitário, seja de propaganda, vai ter a presença da linguagem verbal, a linguagem não verbal, não é isso? As imagens, os textos escritos. Então, nos textos escritos, a gente vai ter um título, que é uma frase mais chamativa, né? Que ela tá ali justamente para nos chamar a atenção. A gente vai ter o texto, né? A gente tem o título, que é a frase principal, e teremos o texto, que já é mais o detalhamento, e mesmo assim esse texto ele é curto, ele é bem objetivo, ele não vai ter várias coisas escritas não, porque o anúncio ele tem que ser rápido, tem que ser lido rapidamente, tem que captar a atenção do leitor rapidamente. A assinatura é outro ponto também que existe dentro de um anúncio, que ela pode ser representada pela marca, pela logomarca ou pelo logotipo, certo? Que já foi explicado o que é isso, eu espero que vocês lembrem o que é. E também tem o slogan daquele anúncio que aparece geralmente, certo? Então, o slogan, ele pode ser tanto já referente àquela marca, um slogan que sempre se repete em todos os anúncios, ou um slogan referente àquela campanha específica, uma frase que se repete naquela campanha, mas quando eles geram outra campanha, então eles mudam a frase, como a gente viu no anúncio da Hortifruti, né? Aquele que era voltado para os filmes, ele tinha uma frase, um slogan que se repetia em cada um, né, em todos os anúncios da Hortifruti que tinham a ver com filmes. Se vocês forem olhar outros anúncios da Hortifruti, vocês vão ver que vão ter outros slogans, certo? Outras frases que são referentes àquela campanha específica, tá? Então, são os pontos principais do anúncio. Então, vocês vão analisar esse anúncio da página 176 e 177 e vai responder a atividade que está na página 178 e 179. Não é uma atividade longa, são apenas 10 questões. Então, vocês vão analisar com calma. Como vocês estão vendo, é um tipo de texto bem gostoso de analisar, né? De a gente perceber os elementos de persuasão que estão ali presentes neles. Então, vocês façam no caderno de produção, coloquem o título, certo? Dessa forma, no caderno de produção e as respostas da atividade, certo? E aí, como a gente já sabe, né, teremos a produção do anúncio. Lembrando que vocês têm até hoje para postar o anúncio sobre os itens de higiene
que eu passei semana passada, né? Até agora não recebi nenhum, né? Bom, na hora que eu estou gravando o vídeo, eu não sei na hora que vocês vão estar assistindo se eu já vou ter recebido ou não. Só assisti 2 que mandaram pra mim de forma privada. Então, vocês vão, essa semana, fazer um novo anúncio publicitário. Lembrando que vocês vão vender um produto, certo? Então, essa semana nós trabalharemos com itens de papelaria, tá bom? Itens de papelaria. Então, vocês vão anunciar coisas que vocês têm no material escolar de vocês. Então, vocês vão escolher uma coisa, por exemplo, uma caneta, um lápis, um bloco, um caderno, alguma coisa, e vão criar esse anúncio, né? Lembrando que o anúncio é aquela média de 15 segundos a 30 segundos. Você aparece como garoto propaganda. Por que que eu tô pedindo isso? Né? Porque eu sei que algumas pessoas nem gostam de aparecer. Mas olha, eu tô pedindo isso porque eu vou ter a certeza que é vocês mesmos que estão fazendo, né? Porque nos outros anúncios, né, eu tive algumas informações, certo? Que algumas pessoas não estavam fazendo, eram outros que estavam fazendo por elas, né? E eu não tenho como, né, provar isso, então é por isso que dessa vez vocês precisam aparecer para ser válido. E lembrando que cada atividade dessa vale pontuação para nota. Então, você deixa de fazer, você perde pontuação para nota, certo? Então, façam, não é nada um bicho de 7 cabeças, vocês têm um prazo de 1 semana para produzir. Então, pensem aí, caderno, até livro mesmo, vocês podem fazer livro, vocês podem fazer borracha, lapiseira, bloquinho, enfim, algum item de material escolar. Pensem aí na marca que vocês vão divulgar, o slogan da campanha, o texto, tudo. Vocês devem pensar na hora de criar esse anúncio e mandar lá no grupo até a próxima terça-feira, ok? Então, essas são nossas atividades de produção textual. Vamos passar agora para as nossas atividades de gramática. Então, olha só. De gramática, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre concordância, certo? Então, a gente já viu a concordância nominal, que é quando o substantivo ele concorda com aqueles termos que estão ali ao seu redor, não é isso? O artigo, o pronome, um adjetivo, alguma coisa que se refere ao substantivo, então deve haver uma concordância. A gente viu que existem casos específicos, né? Quando o substantivo vem antes do adjetivo, tal. Então, mais de um substantivo, mais de um adjetivo. Então, são várias regrinhas que é importante que a gente comece a memorizar. E agora a gente vai passar para a concordância verbal. Então, o próprio nome está dizendo, se é concordância verbal, tem a ver com o verbo. Então, o verbo ele precisa concordar com o sujeito, certo? Então, essa é a regra básica da concordância verbal. É o verbo concordar com o sujeito. Logicamente que a gente vai ter algumas questõezinhas assim específicas que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Então, a gente começa na página 188. Lembrando que vocês vão colocando os títulos à medida que eu vou colocando aqui. Também coloquem os títulos no caderno de vocês, certo? Então, concordância verbal é o primeiro título, página 188. Vamos começar. A gente tem, né, esse anúncio de propaganda que ele começa: se as palavras libertam, o silêncio aprisiona. Concurso de redação, Anita Paz Barreto. E aqui embaixo a gente também tem um textinho falando sobre o tema dessa redação, né, que é do concurso, que é enfrentar o tráfico de seres humanos é defender a vida. Bom, então aqui vamos analisar esse anúncio, vamos analisar essa parte do anúncio que é o título, né? A gente sabe que o anúncio tem um título, o título é esse: se as palavras libertam, o silêncio aprisiona. Então, vamos pensar, que relação existe entre esse período e os elementos não verbais do anúncio? Então, o que é que tem a ver essa frase nesse período com os elementos não verbais, com essa imagem que se coloca aí pra gente? Quais são as duas formas verbais empregadas nesse período, né? Lembrando que forma verbal é o verbo escrito. Olhem aí, escrevam quais são esses verbos e que efeito de sentido elas criam no anúncio.
quando vocês colocarem esses dois verbos juntos, vocês vão perceber que efeito de sentido é esse. Aí vocês vão colocar. Por que uma forma verbal está no plural e a outra está no singular? Observem que vai ter uma no singular e a outra está no plural. Vocês vão observar por quê. Lembrando que o verbo ele vai para o plural ou para o singular para que haja concordância com o sujeito. Então, tentem observar quem é o sujeito desses verbos, que aí eu acredito que vocês chegarão à resposta dessa letra C. Então, essa é a regra básica da concordância verbal, como eu já falei, que é o verbo concordar com o sujeito. Então, vamos agora começar com algumas regras específicas, tá? Então, na página 189, a primeira regra específica é essa, concordância do verbo com o sujeito simples, tá? Bom, a gente tem algumas frases aqui e pede para vocês completarem com uma das formas verbais que estão entre parênteses. E depois a gente vai analisar aqui cada uma. Ó, um cacho de bananas costuma ou costumam ter de 5 a 20 pencas. Vocês vão anotar a frase completa, certo? Não é para anotar só a palavra, anota a frase toda. A maioria das pessoas já chegou ou chegaram. Fomos nós que fez ou fizemos o bolo de chocolate. E fomos nós quem preparou ou preparamos a torta de legumes. Então, a gente vai ter aqui vários elementos sobre o sujeito simples, tá, gente? Vamos ver. A concordância do verbo com o sujeito simples agora. Depois a gente vai ver com o sujeito composto. O que é um sujeito simples? É aquele que só possui um núcleo. Bom, então, uma manada de elefantes partiu na direção norte. Então, essa é a primeira regra. Eu tenho aqui meu sujeito que é uma manada de elefantes. É um sujeito simples, porque só tem um núcleo que é manada, certo? Então, partiu na direção norte. Bom, qual é essa regra aqui sobre o sujeito simples? Quando o sujeito simples for coletivo, um substantivo coletivo, o verbo vai ficar no singular. Como assim? Bom, às vezes as pessoas acham porque manada representa vários animais, como no caso aqui são elefantes, a pessoa vai colocar o verbo no plural. Mas lembre que o núcleo aqui não é elefantes, é manada. É uma manada de elefantes, não são os elefantes, certo? Então, como manada é uma palavra que está no singular, o verbo também vai ficar no singular. Viu, gente? Uma manada de elefantes partiu, não uma manada de elefantes partiram. Porque o núcleo é manada, e manada é uma palavra coletiva, está no singular, certo? Então, lembrar, a concordância ela é feita com a palavra e não com o sentido. Às vezes as pessoas dizem, o povo chegaram. Não, o povo não chegaram, não, o povo chegou. Porque a palavra povo, apesar de representar várias pessoas, está no singular. Então, a gente precisa fazer a concordância no singular, certo? Facinha essa, né? Bom, a segunda regra se refere a que a gente chama de expressão partitiva, que é assim, quando o sujeito ele tem um termo que indica uma parte, mais a palavra no plural, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui que está no livro. A maioria das pessoas está aqui, tá? E o outro que é grande parte dos alunos reclamaram. Então, vamos pensar. A maioria das pessoas está aqui. Observem que o sujeito é a maioria das pessoas, o núcleo é maioria, que é a palavra mais importante. E eu tenho uma parte, que é a maioria, e eu tenho as pessoas, que é o todo. Uma está no singular e outra está no plural. Então, essa expressão, como ela é partitiva, certo? Ela vai dar a opção. Tanto eu posso dizer a maioria das pessoas está aqui, como eu posso dizer a maioria das pessoas estão aqui, certo? Para concordar ou com maioria ou com pessoas. Só que, se tiver somente a maioria e não tiver pessoas, aí tem que ficar no singular, porque a maioria é singular, né, gente? A maioria está aqui e não a maioria estão aqui, ok? Então, para poder eu colocar no plural esse verbo, eu teria que ter essa palavrinha no plural ali, junto da maioria. A maioria dos alunos passou, a maioria dos alunos passaram. Pode ser os dois. Agora, a maioria passou. Eu não posso dizer a maioria passaram, porque a maioria está no singular. Do mesmo jeito, ó, grande parte dos alunos reclamaram. Porque aí, ó, apesar de ser uma expressão partitiva, grande parte dos alunos não reclamaram, que está concordando com alunos.
Poderia ser também grande parte dos alunos reclamou que não teria problema nenhum, certo? Então, aqui é opcional, expressões partitivas. Bom, quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que a gente já estudou nas orações adjetivas, né? Que às vezes o que ele exerce a função sintática de um sujeito. Então, eu digo, ó, não fomos nós que reclamamos. Observem aí, não fomos nós que reclamamos. Então, como é que eu vou fazer a concordância do verbo reclamar, se o sujeito é que? Bom, como nós sabemos, o pronome relativo, ele se relaciona sempre à palavrinha que vem antes, né? No caso aí é nós. Então, o verbo reclamar vai concordar com nós. Então, toda vez que vocês virem o pronome relativo que, o verbo que está ali em seguida concorda com a palavra que vem antes do que é a palavra que o pronome relativo se refere. Ó, foi ela que procurou ajuda. Procurou concorda com ela, porque que se refere a ela, certo? Facinho essa, né? Já quando é o pronome relativo quem, certo, gente? Observem que o que, quando é o que, concorda com a palavra que vem antes do que. Mas quando é o quem, a orientação é que o verbo fique sempre na terceira pessoa do singular. Ó, fui eu quem fez o bolo. Quem fez. Então, esse fez vai concordar com o pronome ele, que é a terceira pessoa do singular. Tá bom? Quem fez o bolo. Não é fui eu quem fiz o bolo. Não, só se fosse o pronome que. Fui eu que fiz o bolo, certo? Fomos nós quem entregou o projeto. Quem entregou, porque a palavra quem concorda com a terceira pessoa do singular, tá? Então, não é fomos nós quem entregamos o projeto, não. Só ficaria entregamos se fosse o pronome relativo que, tá bom? Então, são esses 4 pontinhos aí do sujeito simples. No para saber mais, tem as expressões um dos que e uma das que, certo? Então, essa concordância pode ser no singular ou no plural. É como a expressão partitiva, a maioria dos, né? A maioria das pessoas chegou, a maioria das pessoas chegaram. Do mesmo jeito, um dos. Chico Buarque é um dos artistas que se apresentavam ou apresentava nos festivais. Tanto faz um como o outro. Porque ele pode concordar com um e como pode concordar com o dos e a palavra que vem em seguida, tá? Pronto, então essas são as concordâncias do verbo com o sujeito simples. Agora a gente vai passar para a concordância do verbo com o sujeito composto, que está na página 190. Vamos começar aqui com, novamente, frases. Vocês vão copiar a frase, colocando o verbozinho que está entre parênteses, o que vocês acreditam que está correto. Depois eu passo para as explicações. Manuela e Maria Luísa é ou são irmãs? Leu ou leram o livro Pai e a Filha? Tu e ela joga ou jogam futebol muito bem. Eu e ele foram ou fomos ao cinema. Vocês vão colocar aí como vocês acham que é. E vamos para as nossas regrinhas, tá? Vamos começar. Então, o sujeito composto, o que é o sujeito composto? É aquele que tem mais de um núcleo, certo? 1, 2, 3, 4. Tem mais de um núcleo. Lembrando isso aí que a gente viu lá no 7º ano. Então, primeiro, quando o sujeito, que ele é composto, ele vem antes do verbo. Vamos começar com essa, tá? Então, ele vem antes do verbo. Então, como é que eu vou flexionar? Esse verbo vai ficar no singular ou esse verbo vai ficar no plural, certo? Então, toda vez que o sujeito composto vier antes do verbo, esse verbo vai ficar no plural, tá bom? Então, toda vez. Sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica no plural. Olha só. As notícias e os comentários nos assustaram. Pedro e João são irmãos, certo? Porque eu tô falando de mais de um ser, esse verbo vai ficar no plural. Agora, isso quando o sujeito vem antes do verbo. Agora, quando o sujeito vem depois do verbo, como é que eu posso fazer essa flexão? Bom, tenho 2 opções. Ou eu vou colocar no plural esse verbo, ou eu vou concordar com o núcleo mais próximo. Isso parece muito com a concordância nominal que a gente viu, certo? Quando vocês viram lá, quando tinha mais de um adjetivo, mais de um substantivo, acho que vocês lembram, certo? Então,
o meu verbo vem antes e o meu sujeito, né, com mais de um núcleo, vem depois. Como é que eu faço essa concordância? Bom, eu posso concordar colocando no plural, porque eu vou concordar com todos, ou eu concordo só com o primeiro, ou seja, com o mais próximo. Então, vamos ver. Conversaram a promotora e o diretor. Tá concordando com os dois, verbo no plural, sem problema. Assinou o termo a mãe e os filhos. Tá concordando só com mãe, que é o mais próximo. Mas isso não quer dizer que só a mãe assinou, não, viu, gente? Assinou os dois, mas aí é uma regra de concordância. Então, esse verbo, como ele vem antes do sujeito, ele pode concordar apenas com o primeiro, com o mais próximo, tá bom? Então, pode ser dessa forma. Bom, agora a gente vai ver quando o sujeito composto é formado por diferentes pessoas gramaticais. O que são diferentes pessoas gramaticais? São as pessoas do discurso, lembra? Primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. Então, quando eu tiver com diferentes pessoas gramaticais, vai ficar sempre no plural. Independente se for, por exemplo, eu e tu, ele e ela, certo? Vai ficar no plural. Certo? Lembrando que ele e ela são a mesma pessoa do discurso, é a terceira pessoa do discurso, mas são diferentes pessoas gramaticais. Como a gente viu aqui, ó, você e ele recepcionarão os convidados. Você e ele são duas pessoas gramaticais diferentes, apesar de as duas serem da terceira pessoa do singular. Coloco no plural. Bom, se é você e ele, os dois são da terceira pessoa do singular, obviamente, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Recepcionarão os convidados, tá? Mas, caso seja empregada a segunda pessoa, tu, do singular, ou vós, do plural, pode ser feita a concordância com o verbo na segunda ou na terceira pessoa. Então, dá essa opção, certo? Lembrando que sempre no plural, né, gente? Se é mais de um, plural. Então, se eu tenho, por exemplo, tu e ele, eu tenho duas pessoas gramaticais, tu e ele, só que tu é de segunda pessoa. Então, tanto eu posso dizer, tu e ele viajareis para o interior, porque eu vou estar usando vós, que é a segunda do plural, como eu posso dizer, tu e ele viajarão para o interior, certo? Porque eu estou usando a terceira do plural, porque é a regra geral. Tu e ela entrarão na equipe, ou tu e ela entrareis na equipe. Poderia ser qualquer um dos dois, porque eu estou vendo ali o tu, que é da segunda pessoa. Se a primeira pessoa, eu ou nós, né, fizer parte do sujeito composto, o verbo deve fazer concordância com o pronome nós. Então, os outros todos podem fazer concordância com a terceira do plural, que é o eles, né? Mas, se no meu sujeito composto tiver eu ou tiver nós, o verbo sempre vai concordar com nós, né? Porque eu não estou lá incluído, então eu tenho que colocar o verbo lá incluindo também. Eu, tu e ela compareceremos à sala do diretor, porque eu estou incluído, certo? Eu não posso dizer que eu, tu e ela comparecerão à sala do diretor, mas eu não estou incluído, então eu não posso esquecer de mim. Nós e ele já trabalhamos juntos, porque eu estou incluída, preciso colocar na primeira pessoa do plural, tá? E a gente, que é aquela expressão que a gente usa para substituir o nós, né? A gente equivale a nós, mas na hora de fazer a concordância é terceira pessoa do singular, viu, gente? Então, nós somos amigos, a gente é amigo, tá? Porque não é a gente somos amigos, não, pelo amor de Deus, certo? A gente é amigo, ok? Bom, então essa é a concordância do verbo com o sujeito composto. Vamos ver agora a concordância do verbo ser. Porque assim, às vezes causa bastante dúvida em relação a essa concordância do verbo ser. Na página 191, certo? Novamente, vamos lá para as nossas frasezinhas e vocês vão escrever a frase que vocês acharem mais adequada com o verbo entre parênteses. As crianças são ou é a minha alegria. É ou são 1h da tarde. Daqui até a praia são ou é 200 metros. E hoje é ou são dia 31, tá? Então, vocês vão colocar, ver qual é o que vocês acham que dá certo e coloquem aí na atividade. Então, vamos começar agora com as explicações. O verbo ser, que é um verbo de ligação, como vocês sabem, né? Ele liga sujeito a uma característica, né, e tal. Então, como é que a gente vai fazer essa flexão? Tem singular, plural, como é que a gente vai colocar?
Quando ele tiver como verbo de ligação, né? Como ele tá ali ligando o sujeito à sua característica, certo? Ele vai se flexionar tanto para concordar com o sujeito ou para concordar com a característica, certo? Então, como assim? Vamos fazer esse exemplo. Árvores são o pulmão do mundo. O sujeito é árvores. Então, o verbo ser concorda com árvores. Mas eu também posso dizer que árvores é o pulmão do mundo, porque o verbo ser né, no caso, vai concordar com o pulmão, que está no singular. Então, pode concordar tanto com o sujeito como com o predicativo do sujeito, tá? Que é a característica. Mas, se algum desses termos, ou o sujeito ou o predicativo, designar um ser humano, se referir a seres humanos, a concordância deve ser feita sempre com o ser humano, viu, gente? Se o ser humano for o sujeito, concorda com o sujeito. Se o ser humano for o predicativo, concorda com o predicativo. Se nenhum dos dois for ser humano, tanto faz concordar com um como com o outro. Ó, os poetas clássicos são a minha inspiração. Por quê? São, porque concorda com os poetas clássicos, os sujeitos, os poetas clássicos, porque são seres humanos. A minha esperança são as crianças. Por que são? Porque se refere às crianças. É o predicativo, não é o sujeito, mas não tem problema. Como eu estou me referindo a ser humano, então o verbo vai concordar com elas. Certo? Tranquilo, né? Agora vamos lá. Ao indicar hora ou distância, certo? Então eu tenho hora ou distância, uma distância que eu vou percorrer. O verbo ser sempre vai concordar com o numeral, viu, gente? Então, se o numeral for 1, né? É singular, mas de 2 em diante já tem que ficar no plural. Então, ó, são 10 horas, porque são 10 horas, 10, plural. É 1h30 da manhã, não são 1h30 da manhã, é uma, porque só é 1 hora. Então, o verbo fica no singular. Daqui à escola são 100 metros. Então, é uma distância, são 100, plural. Então, são 100 metros, tá? Se fosse daqui à escola é 1 metro, é 1 quilômetro. Então, por isso só tenho 1, tá? É 1. Mas se fosse 2 quilômetros, são 2 quilômetros. Já vai para o plural, tá bom? É 1 quilômetro de caminhada, como a gente tem aqui. É meio-dia e meia-noite. E aí, como é que eu faço? Não estou dizendo exatamente a hora, né? Se eu fosse dizer 12 horas, aí são 12 horas, não é isso? Mas, quando eu digo meio-dia, é meio-dia. É meio-dia e meia, é meia-noite e 10. Não são meia-noite, não. É meio-dia, é meia-noite. Certo? Ok? Agora, data. Quando eu vou indicar a data, o verbo ser concorda com a palavra dia ou dias, tá bom? Por exemplo, eu digo, hoje é dia 23. Hoje é 23. Mesmo que eu não diga dia, a palavra dia, eu posso dizer hoje é 23, certo? Sexta-feira será dia 25, certo? Sexta-feira será 25, porque essa está se referindo a dias. Agora, eu posso dizer, essa é a frase que está aí no livro, tá, gente? Concordância com a palavra dia. Mas vai que na minha frase eu quero dizer dias, né? Então, eu quero dizer que são 5 dias do mês de outubro. São 5 dias, não é 5 dias não, porque eu estou concordando com dias, viu? Então, sempre pensar nessa ideia da concordância não com o número, mas com a palavra dia ou dias, dependendo da frase. Quando indica quantidade, pouco, muito, suficiente, demais, fica sempre no singular. Então, ó, 200 gramas é muito, 200 gramas é pouco, 100 é suficiente, não é 100 são suficientes, não. 100 é suficiente, porque está demonstrando expressão de quantidade. 5 quilômetros foi pouco, é pouco, não 5 quilômetros são poucos, não. Porque é a expressão que indica quantidade. É pouco, é muito, é suficiente, é demais, sempre no singular, certo? E na página 192, para a gente finalizar, tem alguns outros casos de concordância. Primeiro, o verbo fazer e o verbo haver. Bom, então vamos pensar. O verbo fazer, quando ele indica tempo, tempo passado. O verbo haver, quando ele indica também
tempo passado, ou então quando ele indica existência. Verbos que indicam fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos. Então, sempre vai ficar no singular, viu, gente? Faz 15 anos que moro aqui, independente da quantidade de anos. Como é uma indicação de tempo passado, fica no singular. Faz 15 anos. Há muitas pessoas esperando você. Era verbo com sentido de existir. Não vai para plural. Independente da quantidade de pessoas, o verbo haver com sentido de existir, sempre no singular. Certo? Então, o verbo haver com sentido de tempo também. Há muitos anos não o vejo. Há muitos anos. Sempre singular. Certo? Choveu. Singular, porque está se referindo a fenômenos da natureza. Verbos transitivos diretos com pronome apassivado si concordam normalmente com o sujeito, certo? Como assim? Transitivo direto é aquele que tem um objeto direto, que tem um complemento sem preposição, certo? Como exemplo, alugam-se casas, né? Quem aluga, aluga algo. O quê? Casas. Enfim, então ele vai concordar com a coisa que é alugada. Alugam-se casas. Vendem-se ovos, certo? Porque vende algo, que são os ovos, certo? Agora, se for dindim, vende-se dindim, tá no singular. Dindim, vende-se, precisa ficar no singular também. Compra-se ouro, compra no singular, porque ouro tá no singular, viu, gente? Quando tiver esse sizinho, aí ele vai concordar. É muito comum isso em placas, tá? Contratam-se funcionários, não contrata-se, contratam-se. Porque vai concordar com a coisa que vai ser contratada. Já quando o verbo é transitivo indireto, certo? Ou intransitivo de ligação e vem o pronome se, certo? Esse se que indica um índice de indeterminação do sujeito, não dá pra gente saber quem é que fez aquilo. Então, ele vai ficar no singular, sempre no singular. Por exemplo, tá? Exemplo. Trata-se de questões políticas. Trata-se de alguma coisa. Observem que tem uma preposição de, então por isso ele vai ficar no singular. Ainda morre-se de fome no mundo. Morre-se. Morrer é um verbo intransitivo, né? Não precisa de complemento. Então, quando digo morre-se de fome, morre-se, não morrem-se, tá? Porque eu estou indeterminando ali o sujeito. Precisa-se de moedas. Precisa-se. Porque quem precisa de algo. É um verbo que é transitivo indireto. Então, fica no singular. Só vai para o plural, nesse caso, quando tiver o se, quando o verbo ele for transitivo direto, certo? E ele vai concordar com o seu complemento. Se o complemento estiver no plural, aí ele vai para plural. Tá bom? Bom, então, depois dessas explicações todas, vocês vão concluir a atividade da página 192 e 193, né? Pulem mais uma linhazinha, coloquem aí mais um título, respondam e quando tiverem com tudo respondidinho, é só mandar pra mim, tá bom? Então, tchau, beijo e até a nossa próxima aula.